Professor Valdo, aqui, por favor. Eu queria muito ter participado hoje de manhã na mini tertúlia, fiquei curiosa, porque o senhor mencionou ontem no curso, mas como não deu, eu gostaria de perguntar para o senhor, no seu verbete aqui na página 2, em argumentário, convergenciologia, por favor, no item 5, para elencologia. O senhor aprofundar um pouquinho mais. O caso é o seguinte, quando vem, por exemplo, você já viu que no ano passado foi mais de 70 consciex dessa mais ou menos evoluída, que a gente percebeu. Algumas outras pessoas também perceberam, além de mim, a presença dessas consciex. Agora, o que se passa? Isso é que nós chamamos de parelencologia. Já tem aí até um volume sobre o que aconteceu ano passado. Agora, vamos entender. Essas consciex vieram aqui não foi por causa de mim, mas por causa da reunião de todos da CCCI, que essas pessoas estão empenhadas no estudo da conscienciologia e vendo o que se passa do ponto de vista da evolução. A inteligência evolutiva está funcionando, então isso atrai a presença dos nossos amparadores e junto com eles vêm essas consciências mais eminentes, mais avançadas, mais evoluídas, mais lúcidas. Então, isso aí ajuda o problema que nós estamos falando aqui da sinergismologia, que é esse verbete, é sobre a mega sinergismologia. De que forma a vinda dessas consciex otimiza, qualifica ou ajuda a... Não, elas chegam aqui, você sabe, existe o que eu estou falando no verbete sobre a egrégora. Sim. Egrégora é um ambiente, uma atmosfera, que é o holopensene, como nós chamamos, que segura as formas, pensamentos, mais ou menos sempre do mesmo jeito, sem muita diferença. Eles não permitem entrar corpos estranhos ou ideias diferentes dentro do ambiente. Eles expulsam. A tendência é essa. Então, aquilo permeia, domina. Você está entendendo? O ambiente. Agora, quando essas consciências avançadas chegam e se aproximam do nosso ambiente, mesmo extrafisicamente, mas com ideias, quer dizer, com personização, elas influem para liberar, para limpar, para enxaguar. Você está entendendo? O holopensene, a atmosfera que nós vivemos. Isso ajuda na questão do sinergismo. Está entendendo? Entendi. Emenda, faz contato. Sim. Então, condições. professor Valdo, não só elas vêm para estudar, pesquisar, aprender, como também elas qualificam o fato de elas... Não, elas estão fazendo assistência quando vêm aqui. O tempo todo. Tá. E junto com isso elas trazem o pessoal de curso intermissivo para aproveitar as oportunidades de aprendizado dentro do que se está pesquisando. Esse é o caminho. Aqui. Ok? Professor Valdo, Sim. no DAC ali na sincronizaciologia, o senhor fala ali vivemos entre ocorrências sincronizadas, iguais à nossa respiração o tempo todo, e nem sempre detectamos os sinergismos e minúcias complexas dos fatos em torno de nós. Essas sincronicidades, para dizer a verdade, faz tempo que eu queria falar isso com o senhor, e eu estou vendo a oportunidade. Eu tenho uma sincronicidade de ver a hora sempre... Não sempre, assim, mas no mínimo 3 vezes por dia eu vejo os números iguais. Por exemplo, hoje eu já vi 11:11. No decorrer do dia, no mínimo 3. Acontece até 10 vezes no mesmo dia. Sei, mas agora você tem que ver os números e esses números funcionarem fisicamente na sua vida. Sim. Então, por exemplo, eu tenho isso, mas é tudo prático. Então, por exemplo, eu estou dentro de um carro. Aí me perguntam a coisa e a gente tem que resolver lá dentro do carro. Então, nessa hora eu olho fora e passa um carro com a placa 11 no fim. Eu falo assim, pode fazer que vai dar certo. Ah, tá. Então, é um absurdo tudo isso. Mas com o passar do tempo, depois de muitos anos, você vê que isso tudo funciona. Por exemplo, nós chegamos, eu estava com a turma que não conhecia a Europa. Então, nós chegamos numa estação que eu também nunca tinha estado lá. Nós chegamos lá e não sabíamos para onde queríamos. Descemos e não sabia que lugar que era. Um monte de placa, ninguém sabia como é que era. Aí eu falei assim, não, olha onde é que está escrito 11, é lá. Eles foram descobrir o 11, era justamente o lugar que a gente ia. Justamente isso. Uhum. Quer dizer, são uns absurdos. Agora,
tinha gente que não admitia isso de modo algum. Foi comigo numa viagem só para testar, para ver se estava certo o processo de numerologia. Sim. Então, nós passamos 45 dias fora do Brasil. Na segunda semana, ele jogou a toalha. Não, já vi que tudo dá certo mesmo. Agora, era incrível. O negócio ia olhar uma passagem, eu falei assim, não, olha a passagem, está escrito 11, é essa aí que interessa. Eles iam olhar, era daquela mesmo que era da nossa viagem. E assim uma opção de coisa, tudo coincidindo, entendeu? Mas comigo também é a mesma coisa, assim, acontece essa questão do 11 também muito. Agora, o melhor da história não é isso não. Por exemplo, eu ia fazer um exame médico e não sabia do resultado, para saber como é que era. E eles estavam me perguntando, mas o que você acha que vai acontecer com isso? Eu não sei. Mas na hora que eu fui falar que não, eu olhei numa placa, estava lá, 11. Você vai sair tudo certo. Saiu tudo certo. Saiu tudo certo. Não teve problema nenhum. Entende? Então, isso aí são recursos, né? assim, instantâneos. Uhum. Agora, estudo é a sincronicidade, mas em alto nível de sutilidade, é sutileza. A gente tem que perceber no momento o que está ocorrendo. Não, agora o problema é que com o passar do tempo é bom você anotar e ver o que acontece. Faz uns 3 anos que isso acontece. E não fica afobado com nada disso, vê o que dá. Olha a mensagem. Uhum. O problema é interpretar a mensagem, isso aqui é o difícil. Tá bom. Valdo, aqui no A, no verbete do DAC, na página 3, sim, em complemento, logo no início ali, na 4ª linha, o senhor coloca aquela condição como antirreligiosa. Sim. O senhor poderia explicar por que o senhor usou antirreligiosa? Isso aqui, o antirreligioso, é aquela pessoa que é contra a religião, que ele é materialista total. Porque o religioso, pelo menos, que é tão fanático, essa coisa toda, ele pelo menos admite que tem outra vida, que tem outras coisas. Agora, o outro que é tapado, ele só admite a matéria, não quer saber disso. Agora, eu falo depois sobre a ciência convencional, que ela somente alcançará o auge das suas descobertas quando admitir a multidimensionalidade do cientista. Nesse caso aqui, o senhor considerou o antirreligioso melhor do que o religioso, pior do que o religioso, né? É. Pior do que Nesse o religioso. caso, o materialista é muito pior do que o religioso. Professor Valdo, a Rosa, aqui no DAC, na página 3, antidimensionologia, eu também havia ficado com dúvida em relação a essa questão que o Eduardo colocou, a 4ª linha, né? Sim. Esta é a condição antirreligiosa. Porque o senhor vem falando que a religião é um dos males... Não vale nada, mas agora, a ciência materialista é pior ainda. É pior ainda. Te vira. Então, é agora, melhor ser religioso do que ser materialista. Agora, o fanatismo atual maior, que está aparecendo mais atualmente, é o religioso. Agora, existe fanatismo também científico, materialista. Tem dogma por todo lado. Te vira. Com a conotação de fanatismo, isso aí, né? Não, a conotação de loucura, né? Ignorância, burrice, tapado, cegueira. Complicado é a generalização que eles fazem, né? Tudo que não é material. Olha, é religião. Eu não sei se você chegou a ler o que eu estou falando aí do Einstein. Eu li, o senhor continua falando. Olha o que é que eu falo sobre o Einstein. Convencional, então. Aqui, ó. Eu digo o seguinte: eu exteriorizo as energias conscienciais para uma pessoa na minha frente e ela sente o impacto das vibrações. Ela reconhece que não é hipnose nem autossugestão por parte dela. Tal personalidade comum é mais sábia do que o Albert Einstein, pois conhece e reconhece verdades evolutivas prioritárias que o tão afamado cientista, que era casca grossa para a psique, ignorava completamente. Muito bom, fez fama, deita na cama, mas ele era materialista total. Foi ele que fez a carta para fazer a bomba atômica. E depois é o seguinte, no outro lado falou que a guerra é a coisa mais desprezível que existe na Terra. E ele ajudou a fazer a bomba atômica. Durma com um barulho desse. Esses são os materialistas da Terra. Outra coisa, ele era judeu, mas não seguia nada do judaísmo, nem a religião judaica. Convidaram o cara para ser
o presidente de Israel, ele recusou, porque ele não gostava de ter contato com gente. Ele mesmo falou. Tem tudo isso escrito, ele deixou tudo escrito. Ele era, pelo menos, uma coisa muito séria, ele era sincero. Obrigada, professor.